Mateus capítulo 8, onde Deus vai falar profundamente aos nossos corações. Deus tem me feito ministrar essa mensagem. Já ministrei em nossa igreja, onde a gente congrega. Fomos ministrar numa outra congregação e Ele me fez ministrar novamente essa mensagem. Não é por falta de sermão, não, viu? Não é por falta de se debruçar na palavra e buscar, né, uma mensagem da parte de Deus, não. É porque Deus está falando fortemente sobre este tema. E Ele vai falar com você também aqui na Rádio Perfeito Louvor e também no nosso canal no YouTube. Veja só, Mateus 8, versículo 1. Quando Jesus desceu à encosta do monte, grandes multidões o seguiram. Um leproso aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse: Mestre, se tu quiseres, pode me curar e me deixar limpo. Jesus estendeu a mão e tocou nele. Eu quero, respondeu. Seja curado e fique limpo. No mesmo instante, o homem foi curado da lepra. Glória a Deus. Aleluia. Esta passagem fala fortemente conosco, porque aqui a gente pode aplicar este texto tanto na área espiritual, como também no mover que Deus pode fazer em nossa vida física, saúde, não é? Espiritual por quê? Nós observamos aqui que este milagre foi o primeiro milagre que Jesus operou após o sermão do monte. Você vê que no versículo 1, a palavra diz que Jesus estava descendo, né, o monte. E acompanhou ele uma grande multidão, grandes multidões, como diz aqui na Nova Versão Transformadora. E eu faço um link com o primeiro milagre que Jesus realizou, iniciando o seu ministério aqui na terra. Qual foi o primeiro milagre que Jesus iniciou, que Jesus operou? A transformação da água em vinho. Em João capítulo 2, né? A partir do versículo 1, a gente vê Jesus indo a um casamento, e aí o vinho da festa acaba, e aí Jesus vai lá e faz o quê? Manda encher os potes de água, e esta água é transformada em vinho. Só que, se você tentar seguir esta receita, você não vai conseguir, né? Nós temos aqui a irmã Denise, que compartilha no Tarde Demais as suas receitinhas, né? E aí ficam as irmãs pedindo, manda aqui para mim a receita. Até a mãe da Glaucia tá nessa agora também, de pedir a receita e fazer a receita lá na casa dela. Hoje ela mandou de um bolo de maçã. No programa do Raul. Pois é, aí compartilhou lá um bolo de maçã, né? No Café Perfeito. Aí todo mundo fica pedindo a receitinha para poder fazer. Agora vai pedir para Jesus essa receita aqui, né? Vai seguir essa receita de pôr água e essa água virar vinho. Nunca vai acontecer. É algo que não acontece, é impossível. Água se transformar em vinho. Deixa lá a água por muito tempo parada. Vai dar mosquito da dengue, mas não vira vinho, né? É desse jeito. Agora, Jesus faz o impossível. Ele realiza o impensável. E provavelmente você, hoje, é o que ninguém pensava que poderia ser.
Dê glória a Deus por isso, onde você está. Porque provavelmente você é um impensável. As pessoas olhavam para você e diziam: futuro para esta pessoa não existe. Futuro para esta família não existe. Mas Deus foi lá e fez o impensável acontecer. E é por isso que todo dia, quando acordamos, devemos agradecer ao Senhor. Obrigado, Senhor Jesus, porque eu sou o que era impensável para muitas pessoas. Né? Então, este milagre da água em vinho representa a transformação que Jesus opera na vida de cada um de nós. Representa o milagre que Jesus quer operar na vida de cada um de nós. Ele quer transformar a sua vida por completo. Quer transformar a sua vida por inteiro. Aleluia. E aí, a gente faz esse link porque João capítulo 2 representa o milagre que o Senhor Jesus quer operar em nossas vidas, né? Ele quer nos transformar por completo. E agora, Mateus capítulo 8, a partir do versículo 1, nós temos a história desse homem leproso. E essa lepra representa a situação de muitas pessoas hoje em dia. Por causa do que estamos vivendo, por causa de tudo que sofremos, algumas pessoas estão contaminadas. Porque veja bem, o sintoma da lepra é o seguinte: em primeiro lugar, a pessoa não consegue sentir dor no local contaminado. Então, vinha lá, né, o sacerdote, pegava uma agulha, espetava a pessoa, sentiu dor? Não, tá leproso. E tem muita gente nessa situação. Não consegue sentir a presença de Deus. Não consegue sentir o toque do Espírito Santo. Não consegue sentir o mover do Espírito Santo. E é necessário observarmos a nossa vida e nos posicionarmos diante de Deus. A alegria do homem acaba quando ele se afasta de Deus, quando ele não sente mais a presença do Senhor. Não sente mais a presença do Senhor. Só o Senhor Jesus pode curar a enfermidade do pecado. Naquele tempo, a lepra era uma doença incurável, não tinha cura. Hoje nós temos tratamento. E do mesmo modo, o pecado é uma doença incurável e que causa a morte. Romanos capítulo 6, versículo 23 diz: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. As pessoas naquela época, se pegavam a lepra,
poderiam esperar a morte. Para você já era. Ou então a intervenção divina, um milagre, como aconteceu na vida deste homem aqui em Mateus capítulo 8. Da mesma forma, quando Jesus veio, morreu na cruz do Calvário, ressuscitou no terceiro dia, né? Aí sim passou a haver cura, passou a ter cura para a doença do pecado, porque até então todos nós estávamos perdidos em nossos pecados, estávamos condenados e fomos restaurados, fomos resgatados pelo Senhor Jesus, porque Ele nos amou de tal maneira que deu a sua própria vida por cada um de nós. Mas o pecado, a lepra causa isso, a pessoa não consegue sentir dor. E tem muita gente que já não consegue mais sentir a presença de Deus, não consegue ouvir a voz do Senhor. Outro sintoma da lepra é não saber diferenciar o que é quente ou frio. E temos muitas pessoas desta forma, não consegue diferenciar, não consegue identificar se é Deus falando ou se não é Deus falando. Não consegue identificar o seu próprio erro, o seu próprio pecado. Consegue olhar para o pecado de todo mundo, mas o seu próprio pecado não é capaz de identificar. Consegue olhar para todo mundo e olha e julga todo mundo, mas não consegue olhar para si mesmo. É necessário observarmos a nossa própria vida, como diz Efésios 5:15, né? Veja com diligentemente como andais. O interessante é que aquela mulher, quando perdeu a dracma, aquela mulher que tinha 10 dracmas, perdeu uma, o que ela fez? Ela não ficou procurando esta dracma no meio da bagunça. Ela pegou a vassoura, começou a varrer a casa, acendeu a luz, iluminou o lugar, varreu, limpou, moveu os móveis, tirou os móveis do lugar, arrastou para cá, para lá e foi limpando, procurando a sua dracma. E é necessário que muitos de nós façam isso. Comece a fazer um movimento no seu interior, removendo tudo aquilo que te afasta de Deus e que impeça de você sentir a presença do Senhor. É necessário olharmos para dentro de nós. Porque a igreja de Laodiceia, Apocalipse capítulo 3, a igreja de Laodiceia achava que estava bem. E qual era o discurso da igreja de Laodiceia? Somos ricos. Não precisamos de nada, não temos falta de nada. Olha só o que diz lá, Apocalipse capítulo 3, versículo 15. Sei de tudo que você faz. Você não é frio e nem quente. Desejaria que fosse um ou outro. Porque se está frio, a gente esquenta. Né? Se está frio, a gente consegue ver. Não, calma aí. Preciso esquentar, preciso mudar.
Agora, o morno é confortável. O morno é a zona de conforto. Ninguém quer sair da sua zona de conforto. Ninguém quer sair do morno para ir para o quente. Porque às vezes ir para o quente incomoda. E eles estavam mornos. Aí Jesus fala aqui, versículo 16. Mas porque é como água morna, nem quente nem fria, eu vomitarei da minha boca. Deus faz uma comparação com as águas termais de Laodiceia. Deus compara a igreja com as águas termais daquela cidade. As pessoas não conseguiam tomar aquela água sem passar mal, sem sentir ânsia de vômito, sem querer vomitar. E Deus fala, olha, da mesma forma que vocês passam mal ao beber a água de vocês, da cidade de vocês, eu estou passando mal quando escuto a adoração de vocês. Quando vocês cultuam, me faz sentir náuseas, ânsia, eu quero vomitar. E tem muita gente desta forma, causando em Deus ânsia, desejo de vomitar, revirando o estômago de Deus. Porque na igreja nós somos de uma forma. Em casa somos de outra forma. Na frente dos pastores, dos membros da congregação, somos de um jeito. E dentro de casa, somos de outra forma. Quantos causam em Deus esse mal-estar? Porque trata mal a esposa trata mal o marido, trata mal as pessoas em sua volta, mas vai lá todo bonitão, toda bonitona, dobrar os joelhos e orar. Ah, Senhor, derrama a tua unção sobre mim. Deus vai falar, eu não, quero vomitar você. Você está me fazendo passar mal. Você está me fazendo Você está revirando meu estômago com esse seu culto. Quando a gente tem vontade de vomitar quando bebemos água, é porque aquela coisa para nós não é boa. Não cai bem em nosso estômago, é nojento, é algo que a gente não suporta. E tem muita gente assim. Tem muita gente se tornando insuportável para Deus. E hoje é dia de você ser purificado. Hoje é dia de você ser lavado. Hoje é dia de você ser purificado. E o interessante é que a igreja de Laodiceia tinha um defeito. Aquela igreja dizia, sou rico e próspero, não preciso de coisa alguma. E muita gente está assim. Eu sou homem de oração, eu sou mulher de oração, eu sou profeta, Deus me usa. Quando eu oro, o negócio acontece. Quando eu prego, o negócio acontece. Quando eu chego no lugar, o fogo chega junto, o demônio tem que sair. Igreja de Laodiceia. Morno.
Quando o negócio está morno, a gente acha confortável. Quando tá, né? Você vai tomar banho, eu não sei, algumas pessoas, né, que ligam o chuveiro lá, a água fervendo, toma banho. Não sei como é que aguenta, né? Mas você vai lá e deixa a água morninha, confortável, né? Para você ter um banho legal, relaxante. É confortável. E esse morno aqui representa isso, algo que é confortável para a carne. Não requer sacrifício, renúncia. Nos impede de identificar o que está errado. O que não está no lugar. E na nova versão transformadora, eu gosto muito. Já citamos bastante aqui e vamos citar novamente. Romanos 12, versículo 3. Com base na graça que recebi, a autoridade que Deus nos deu, né? Paulo falando, olha, com base na graça, no favor que Deus me concedeu, a autoridade que Deus me concedeu, dou a cada um de vocês a seguinte advertência. Não se considerem melhores do que realmente são. Eita, que eu sou um homem de oração, sou uma mulher de oração. Quando eu prego, o negócio acontece. Quando eu oro, o negócio acontece. Mas fulano, misericórdia. Fulano tem que se converter. A gente tem uma facilidade muito grande de encontrar defeito nas pessoas e de nos acharmos melhores do que realmente somos. Falamos das pessoas e esquecemos que nós podemos ser piores do que essa outra pessoa. Talvez ela seja melhor do que nós em uma área e nós somos muito pior. Você encontra defeito no fulano de tal, na fulana de tal, mas com certeza você tem um defeito muito maior do que ela em uma outra área de sua vida. Então saia da mornidão. Saia da mornidão. Para de causar em Deus esse desejo de vomitar. Para de incomodar ao Senhor com a sua maneira de viver. Se você volta em Romanos capítulo 12, versículo 1, você vê Paulo dizendo, portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus por causa de tudo que Ele fez por vocês. Que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. É do tipo que Deus considera agradável. Não é o que você acha que é bom. Não é o que você acha que é bom. Não, é do tipo que Deus considera agradável. E você deve fazer isso por tudo que Ele já fez por você. Nós temos uma facilidade de reclamar, porque Deus não nos deu isso que pedimos em oração, aquilo outro. Mas esquecemos que se estamos aqui é porque Ele já nos deu tudo que não merecíamos. Você não merecia ter o que tem. Você não merecia ser o que você é. Você é porque Deus te colocou aí. Nós não merecíamos estar aqui ouvindo esta palavra. Nós não merecemos esta graça. Deveríamos estar o quê? Sendo castigados, queimados.
queimados. Água morna. Vai tomar água morna hoje pra você ver o que vai acontecer. Vai querer vomitar. Para de ser morno. Para de oferecer a Deus essa mornidão. Saia da sua zona de conforto. Mate a carne. E matar a carne, irmãos. Matar a carne não é apenas em relação, vamos parar com essa meninice, vamos sair dessa religiosidade, vamos crescer como servo de Deus. Já passou do tempo da gente crescer. Já passou do tempo da gente sair. Porque a gente fala da carne, aí a gente lembra de usos e costumes, de roupas, cabelo, joias. Nada disso deve estar acima de Deus. Mas vamos crescer, vamos sair dessa mentalidade pequena, limitada. Porque pode ficar você escandalizado, mas não é roupa curta, por exemplo, ou uma maquiagem, ou um cabelo mais curto que vai levar a gente para o inferno. Não. O que vai levar para o inferno é essa mornidão, essa lepra espiritual que cauteriza a nossa mente, que fecha a nossa mente. Porque tem muita gente que segue princípios, regras humanas, mas não mata a sua natureza carnal. Tem muita gente que segue as regras do homem, mas está leproso espiritualmente, não sente a presença de Deus, não consegue diferenciar o que é Deus e o que não é Deus, e está até se achando Deus. Colossenses capítulo 2, versículo 20. Vocês morreram com Cristo, e Ele os libertou dos princípios. Olha só. E Ele os libertou dos princípios espirituais deste mundo. Então, por que continuar a seguir as regras deste mundo? Que dizem, 21, Colossenses capítulo 2, agora 21. Não mexa, não prove, não toque. Calma aí, deixa eu ler de novo para você. Colossenses capítulo 2, versículos 20, do versículo 20 em diante. Vocês morreram com Cristo, e Ele os libertou dos princípios espirituais deste mundo. Então, por que continuar a seguir as regras deste mundo que dizem: não mexa, não prove, não toque? Essas regras não passam de ensinamentos humanos sobre coisas que se deterioram com o uso. Podem até parecer sábias, pois exigem devoção, abnegação e rigorosa disciplina física, mas em nada contribuem para vencer os desejos
os desejos da natureza pecaminosa. Então, quando nós falamos em renunciar à carne, nós não estamos falando de princípios, de regras humanas. Isso que a gente escuta, não mexe, não toque, não use, não veste, não faça. Nada disso impede de você ter esses impulsos carnais. O que nos impede de praticar, de pôr em prática, né, os nossos impulsos carnais, é de fato sermos purificados pelo toque do Espírito Santo de Deus. Então hoje é dia de crescermos, de lavarmos as nossas vestes. Porque tem muita gente cultuando, adorando, mas está mentindo. Tem muita gente que está cultuando, louvando, profetizando, mas está em falta com o marido, está em falta com a esposa. Você acha que Deus recebe sua adoração? Essa língua estranha aí é realmente o Espírito Santo? É não. É a sua carne. É a sua mornidão. Não é? Então, se tem algo em falta dentro da sua casa, resolva isso primeiro. Porque é fácil a gente cultuar, a gente louvar, levantar as mãos, chorar, né? Se derramar na presença de Deus, abrindo mão da responsabilidade que temos de nos consertarmos todos os dias, de sairmos da zona de conforto, de deixarmos de ser mornos. Deus não gosta de mornidão. Deus não gosta de crente que está estacionado na zona de conforto, achando que está... como é que fala? Achando que está aí... que está bem, né? Que está nas mil maravilhas espiritualmente, mas na verdade está só causando. Acho que está causando, né? Está causando, eita, sou ousado, falo em línguas, mas só está causando ânsia de vômito em Deus. Meu Deus. É isso que está causando. Não adianta nada. Por que o nosso culto a Deus tem que ser baseado no conselho que recebemos de Paulo na hora da ceia? Temos que nos examinar. Você vai cultuar a Deus sujo? A gente olha muito para o nosso exterior e esquecemos do nosso interior. Quem é que vai para o serviço sujo, sem tomar um banho? Quem é que vai para a rua passear, vai para o shopping ou para qualquer compromisso sem antes tomar um banho, sem antes vestir uma roupa bonita, bem passada, bem ajeitada? Ninguém sai todo desarrumado, a não ser aquele que não está nem aí para nada, largado. Mas o normal é a gente se arrumar, vestir uma roupa bem limpinha, cheirosa, né? E aí sim, depois sai, vai resolver suas coisas. Agora, a gente se arruma externamente, exteriormente, né? Veste uma boa roupa, a gente se produz, veste lá um terno, a mulher coloca um vestido, uma saia, uma roupa bonita e vai cultuar. E esquece de limpar o seu coração antes. Calma aí, senta aqui. Vamos conversar aqui. Ô meu
né, com o marido, com a esposa. Vamos conversar aqui. Vamos resolver esse problema aqui. Porque esse coração cheio de raiva, do jeito que está, adorar a Deus, você acha que Deus vai receber a sua oferta, seu louvor? Não recebe. Então tem muita gente cultuando ao Senhor sujo, porque Deus não olha para se a roupa está bem alinhada, bem passada. Ele vai olhar para o seu coração cheio de raiva, cheio de ódio, com vontade de matar o marido, vontade de esganar a esposa, e está adorando desse jeito. Mas quando estamos leprosos, a gente não sente, a gente não vê que tem algo errado, que algo está fora do lugar. E hoje Deus nos desperta, porque nós nos achamos no direito de reclamar, murmurar, exigir de Deus. E esquecemos que temos que nos purificar. E para nós encerrarmos, a segunda parte dessa mensagem que me chama muita atenção é que este homem leproso vai diante de Jesus. Nós sabemos que o leproso não poderia conviver com a família, com os amigos, porque poderia contaminá-los. Então ele tinha que ficar isolado, esperando ali a cura divina ou morrer com aquela lepra. Então, ele escuta Jesus pregar, ele escuta a mensagem lá do monte. Jesus falando: bem-aventurados os humildes, bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Pedi, pedi, dá-se-vos-á, batei, batei e abrir-se-vos-á. Buscai e encontrareis. E ele dizendo: estou gostando dessa mensagem, essa mensagem é linda. Jesus está pregando, estou amando essa mensagem. E aí ele vê Jesus descendo do monte. E a gente tem um cenário aqui. Monte esse cenário em sua mente, pense, visualize isso. Jesus descendo do monte, após a pregação, e aquela multidão o acompanhando, maravilhada com a doutrina do Senhor. E sabendo de alguma forma que Jesus estava vindo, seja porque ele estava de longe ouvindo, ou porque alguém falou para ele, esse homem aproveitou a oportunidade e correu até a presença do Senhor Jesus. Efésios 5,16 diz que devemos aproveitar toda a oportunidade, pois os dias são maus. Devemos aproveitar toda a oportunidade que temos de nos consertarmos, de nos purificarmos, de nos santificarmos, porque nós sabemos o que vai acontecer daqui a pouco. Salmo 122, versículo 1 diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Vamos até a presença do Senhor. E aí a lição que este homem nos dá é que ele estava destinado à solidão até a morte, pois não poderia se relacionar com ninguém. Mas quando ele chega até Jesus, a gente pode visualizar agora a segunda parte do cenário que este texto monta para nós. O leproso de joelhos, adorando a Deus, dizendo, ao versículo 2, Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Ele reconheceu que Jesus tinha todo o poder para curá-lo. No entanto, ele reconheceu que também não poderia exigir nada do Senhor. Eu posso ver aquele homem de joelhos dizendo, Senhor, eu estou leproso.
Não posso me relacionar com minha família, com meus amigos. Estou destinado à solidão até a morte. Mas eu digo ao Senhor o seguinte: eu sei que o Senhor pode me curar. Eu sei que o Senhor pode me purificar. Mas saiba de uma coisa, que se o Senhor não quiser, daqui ninguém me tira, eu vou morrer aqui, de joelhos, adorando ao Senhor. E nós precisamos de mais cristãos hoje em dia dessa forma, que não procura reclamar, que não questiona, que não exige de Deus, mas que diz: eu estou aqui, o que importa é que eu vou ficar até o fim da minha vida te adorando. Independentemente da cura ou não, vou ficar aqui. Independentemente do milagre, o Senhor me curando ou não, o Senhor fazendo milagre ou não, eu vou ficar aqui adorando. Nós reclamamos, nós questionamos, nós renunciamos à fé por pouquíssimas coisas. Deixamos a presença de Deus porque o Senhor não... Olha só, tem muito crente. Você já viu um menino que pede pro pai um biscoito, uma bolacha, o pai diz: não, agora não. E o menino esperneia, chora, grita, reclama. E tem crente fazendo isso. Chorando porque o papai do céu não deu o biscoitinho que ele queria. Ele não deu a bolachinha que ele queria. É necessário crescermos e termos com Deus intimidade, buscarmos ao Senhor, termos prazer de estarmos na presença de Deus e não termos apenas prazer nos milagres de Deus. Largue a mornidão, saia da zona de conforto e comece a adorar verdadeiramente ao Pai, porque o Pai é Espírito e é necessário que os que o adorem em Espírito e em verdade. Não importa se Deus vai curar, se Deus vai fazer milagres, se Ele vai abrir porta, o que importa é que ficaremos na presença dEle, adorando, louvando e bendizendo o nome dEle, porque Ele já nos amou, Ele nos amou primeiro, nos deu a oportunidade de vivermos com Ele eternamente. Adore. Tem dois tipos de pessoas: o que toca em Deus e o que é tocado por Deus. O que toca em Deus, é fácil tocar em Deus pela fé. É muito fácil você tocar em Deus, como aquela mulher do fluxo de sangue fez. Eu digo que é fácil porque hoje você pode tocar em Deus e amanhã tirar a mão. Pela falta de fé. Hoje é fácil você estar cheio de fé e amanhã simplesmente deixar de tocar em Deus porque acabou a fé, sumiu, deixou de ter fé. Agora, o mais difícil é ser tocado por Deus, porque para ser tocado por Deus, você tem que abrir mão da sua carne. Para ser tocado por Deus, você tem que fazer renúncias. Para ser tocado por Deus, você tem que abrir mão da sua vontade de ser curado, de viver milagre. Para ser tocado por Deus, você tem que abrir mão, não é, da geladeira que você tanto sonha, não é? Para ser tocado por Deus, você tem que abrir mão do carro, da casa própria que você sonha.
Para ser tocado por Deus, você tem que fazer como este homem leproso, que se prostrou diante do Senhor, disse: se o Senhor quiser, podes me purificar. Ele estava dizendo: se for necessário para eu ficar na tua presença, te adorando, eu abro mão da minha cura, morro solitário, sem conviver com a minha família, mas eu morro na sua presença, te adorando. Quem é que quer ser tocado por Deus? Ser tocado por Ele tem que agir como Estevão. Em Atos capítulo 6, nós vemos Estevão sendo consagrado como diácono. E a palavra diz que ele era tão cheio do Espírito Santo que quando ele falava, se reunia em volta dele para ouvi-lo falar multidões. E ele começou a incomodar o povo, os líderes religiosos, os políticos. Armaram para ele, compraram testemunha. O julgamento dele naquele sinédrio já estava comprado, a sentença já estava dada, que era a morte. E dão para ele a oportunidade de falar, de se defender. E eu não vejo a Bíblia dizer que ele fez como muitos de nós fazemos. Mas por que, Senhor, que isso está acontecendo? Eu sou obreiro da tua casa. Eu prego a tua palavra. Eu evangelizo. Eu sou ofertante, sou dizimista. E por que o Senhor está deixando isso acontecer? Eu não vejo ele falando como muitos de nós falamos. Ah, Senhor, eu estou aqui, eu estou pedindo ao Senhor, é para a tua obra, é para fazer para a tua obra. E o Senhor ainda não me respondeu, o Senhor ainda não me atendeu. E Deus está dizendo: se é para minha obra mesmo, por que você ainda está segurando? Por que você ainda está segurando? Se é para minha obra mesmo, vai lá, dá tudo, faça tudo o que você tem. Quando você precisar de mais, eu te dou. Quando você precisar de mais, eu acrescento. Meu Deus. Se realmente é para minha obra, por que você está segurando isso daí ainda? Quando você precisar de mais, eu acrescento. O problema é que a gente usa desculpas, achando que vai comover o coração de Deus. Mas o que comove, o que move a mão de Deus é a verdadeira adoração, a entrega por completo, como este homem fez, se prostrou, se ajoelhou diante do Senhor e disse: está aqui minha vida, o Senhor decide o que vai acontecer comigo. A única decisão que eu tomo é esta, de ficar aqui, prostrado na tua presença e entregar minha vida por completo a ti. O resto o Senhor decide. Se eu vou ser curado, se eu vou ter mais algum minuto de vida, o Senhor que vai decidir. A minha decisão já tomei, de adorar. Será que você consegue fazer tomar essa decisão? Será que você consegue agir desta forma? Será que somos capazes de agir desta forma? Será que somos capazes? Eu já compartilhei aqui, Deus colocou diante de mim essa escolha, dizendo: filho, se você quiser, eu posso fazer você voltar a enxergar agora, mas eu quero te usar dessa forma, sem enxergar. E eu falei: não, Senhor, mas se o Senhor me curar, eu vou sair por aí contando testemunhos. Eu vou sair por aí contando milagres. Eu vou sair por aí contando que o Senhor curou e muitas pessoas se renderão aos seus pés. E tem gente que está agindo assim, como eu agi, porque na verdade
Lá no fundo, eu não queria voltar a enxergar, não era porque eu queria contar testemunho, era porque eu queria enxergar. Consegue entender? Não é porque eu queria contar o testemunho, contar o milagre que Deus realizou, não. Eu queria que Deus fizesse o milagre porque eu queria enxergar. E tem gente agindo dessa forma. Ah, Senhor, abra essa porta, porque se o Senhor abrir essa porta, eu vou poder ofertar na igreja, eu vou poder ajudar. E Deus diz, você já pode fazer agora. Ah, Senhor, se o Senhor fizer isso para mim, eu vou fazer aquilo outro para o Senhor. Você já pode fazer, faça agora. Faça neste momento, faça com o que você tem. Aleluia. Aí Deus falou para mim, tá bom, eu posso te dar a visão, mas saiba de uma coisa, que se for do teu jeito, você vai ter que se virar, vai ter que andar com as suas próprias pernas. Agora, se for do meu jeito, fique tranquilo, que eu vou te carregar, você não vai andar com as suas próprias pernas, eu vou te carregar no colo, estarei contigo pelo resto da sua vida. E aí eu vi o que estava em jogo. Eu vi que a visão era porque eu queria e não porque eu queria honrar a Deus. E Deus te coloca diante de você também essa escolha. Vai ser como o leproso que falou, decide o que vai ser da minha vida, Senhor. Enquanto o Senhor decide, aí eu fico aqui adorando, só louvando. Aleluia. Aleluia. Qual decisão você vai tomar agora? Faça a sua escolha e que Deus te abençoe. Glória a Deus.